O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para os internautas que estão aqui conosco, né, de novo, seguindo esse ciclo de palestras sobre saúde digital. E hoje nós estamos muito felizes porque nós vamos dar abertura ao primeiro bloco dos acidentes, traumas, urgências e emergências. Então, aqui durante 2 semanas, durante 8 webconferências, nós vamos desfilar os principais, né, acidentes, traumas, urgências, situações de urgências e emergências, em que vocês que estão lá na ponta, ou atuando como profissional de saúde, médico, enfermeiro, outros colegas, né, socorristas, emergencistas, colegas que fazem a regulação, né, colegas que estão lá na frente mesmo aí, né, da primeira cadeia de salvamento, que começa com os próprios usuários, né. Então, nós estamos trazendo para vocês informações importantes para que vocês possam replicar, triplicar e, mais importante, né, se atualizar e utilizar no dia a dia aí das profissões, né. Então, nós estamos muito felizes. Esse é um projeto que foi idealizado pelo coordenador do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância, Dr. Luiz Roberto, né, aqui da Faculdade de Medicina UFC, mas que tem uma parceria com um programa do Ministério da Saúde, que é o Telesaúde Brasil Redes. Então, nós estamos felizes em contribuir aqui do Ceará para todo o Brasil, a qualificação dessa rede, né, de atenção à saúde, né, dos profissionais e também para a segurança, né, e excelência de assistência do paciente, do usuário e governança e sustentabilidade do nosso SUS. Eu fico muito feliz, nós temos hoje como mediador o Dr. Kurt Rola. Ele vai se apresentar e logo em seguida nós temos os doutores Yuri Tavares de Lima e a doutora psicóloga, doutora Derlen, né, Lemos da Silva, e aí eles vão fazer as devidas apresentações. Muito obrigada, Lucas, nós estamos aí com a nossa equipe técnica da TI, mandando um show de bola para vocês. Tchau, gente, e aproveitem. Olá, pessoal. Meu nome é Kurt Rola, sou médico, trabalho no Serviço de Emergência Pré-Hospitalar de Fortaleza, sou professor universitário e estou aqui para mediar essa mesa, uma mesa importante. Nessas 2 semanas nós vamos falar de emergência pré-hospitalar, aquela emergência que ocorre antes da chegada do paciente no hospital e muitas vezes realizada por pessoas leigas, né? Por qualquer pessoa que presencie algum tipo de trauma, algum mal súbito e inicia o atendimento. Então, a ideia aqui é passar alguns ensinamentos importantes para colaborar com o serviço especializado que é o SAMU, tá certo? Então, antes da chegada do SAMU, precisa de algumas ações que a gente chama de primeiros socorros, e é importante que a pessoa que vai prestar esse atendimento saiba o que fazer e o que não fazer.
né? Também tem coisas que não devem ser realizadas por causa do SAMU. Então, esse tema que a gente escolheu como primeiro, ele é muito importante porque ele fala da segurança da cena. É muito importante quando a gente vai ajudar alguém saber se a cena é segura, ou seja, se não estamos em risco de vida também junto com a vítima, né? A segurança pessoal, que a gente chama de biossegurança, e aí entra desde os equipamentos, EPIs, né, algumas técnicas, tá? E a segurança do paciente, tá? Então, na realidade, a preocupação aí é com a pessoa que vai atender, né, com o próprio paciente, tá? Se não tem nenhum risco para ele. Então, aí, nossos palestrantes vão iniciar e eu vou ficar aqui fazendo algumas mediações quando for necessário e no final a gente faz o encerramento. Tá? Então, boa palestra aí, doutor Yuri e a doutora Derlen Lemos. Muito prazer recebê-los aqui no nosso ciclo de debates. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas vão assistir, mas sejam todos bem-vindos. É uma honra para mim estar vindo aqui falar com vocês sobre segurança do paciente. E o Dr. Yuri também vai falar um pouquinho sobre segurança do paciente e biossegurança. A gente vai estar conversando com vocês sobre isso hoje. Só fazendo uma apresentação da gente, né? Dr. Yuri Tavares, que é médico emergencista, atualmente é diretor de educação permanente do SAMU Ceará. Depois ele vai se apresentar melhor para vocês. Meu nome é Derlen, sou psicóloga, especialista em qualidade e segurança do paciente. Já venho aí de alguma caminhadinha, né, nessa temática, meio que caí de paraquedas, né, enquanto psicóloga, mas me apaixonei pela qualidade e segurança do paciente e hoje estou na gerência de qualidade e segurança do paciente do SAMU, contribuindo aí para a melhoria do serviço, né? E aí, só contextualizando um pouquinho o que é esse atendimento pré-hospitalar, né? Que é esse atendimento emergencial realizado fora do ambiente hospitalar, no local do acidente, né? Ou na casa do solicitante, enfim, quando houver necessidade de atendimento de emergência. E as naturezas desses atendimentos geralmente são clínico, traumático, obstétrico, pediátrico e psiquiátrico. E aqui a gente já observa, né, a complexidade que é trazer a segurança do paciente, que é uma temática, digamos assim, bem recente no quesito, né, mundial, e principalmente no atendimento pré-hospitalar, que a gente aí encontra vários desafios no nosso dia a dia, buscando adaptar a algo que foi pensado e desenhado mais no ambiente hospitalar, né, trazendo para a nossa realidade, que é o pré-hospitalar, onde muitas vezes, como vocês observam aí nas fotos, né, as situações de atendimento são feitas muitas vezes na rua, né? Não há ali uma segurança efetiva para a equipe, né? Então, a gente está a todo tempo pensando em melhorias para essas situações da melhor forma possível, né? Para que esse atendimento seja fornecido da melhor forma possível. E eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre as primeiras ambulâncias, né? Eu achei bem interessante pensar sobre isso, né? Como foi que surgiu, né, a ambulância, assim, qual foi o sentido, qual o contexto, né? E aí, nas minhas pesquisas, foi identificado que a primeira ambulância, ela foi criada pelo médico do Napoleão Bonaparte, né? E aí essas ambulâncias que eram feitas, né, através de tração animal, o objetivo delas era retirar os soldados do campo de batalha, aqueles soldados feridos, né, do campo de batalha, e que não sofressem ainda mais ferimentos, né? Então, esse médico do Napoleão Bonaparte, o nome dele é Dominique Jean
alguma coisa. Jean, é isso. Obrigada. E aí, ele meio que já se preocupava ali com a segurança do paciente, né? Assim, não era exatamente essa palavra, né? Esse tópico. Mas ali já havia uma preocupação, porque foi ele que já pensou ali em técnicas e nos modos mais adequados, dentro da realidade ali do momento, para que esses feridos não fossem acometidos por ou demais ferimentos em decorrência da transferência dele, né, da retirada dele daquele campo de batalha. Sobre a segurança do paciente e os conceitos, né, atualmente traz-se muito sobre o que é segurança do paciente, né, ainda é uma temática muito nova para muitos profissionais. Esse ano, a OMS trouxe a temática de melhorando o diagnóstico para a segurança do paciente, diagnósticos corretos, pacientes seguros. Né? É importante a gente frisar que todo ano a OMS lança uma temática e essa temática é lançada em setembro para ela ser trabalhada dentro das instituições no mês de setembro. E aí, de 17 de setembro, que é o Dia Internacional pela Segurança do Paciente, é um momento no qual mais se fala sobre isso, né? Então, o que é segurança do paciente, né? É reduzir um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado ao paciente. Esse conceito também vai de encontro com o próprio conceito da OMS, né? Esse conceito é da portaria do Ministério da Saúde de 2013, que é a portaria que institui a segurança do paciente no Brasil, né? Traz como algo obrigatório nos serviços de saúde. E aí eu trouxe também sobre a cultura de segurança do paciente, né? O que é essa cultura que a gente também tanto vai falar aqui? É uma cultura na qual os trabalhadores, incluindo os profissionais envolvidos no cuidado, os gestores, né? Muitas vezes vigilantes, profissionais da limpeza, todos os profissionais assumem essa responsabilidade pela sua própria segurança e pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares. Então, aqui já aborda no quão a segurança do paciente é importante nos serviços, né? Já pensando numa segurança mútua, né? Porque também não há segurança do paciente se também não há a segurança das equipes, dos profissionais que proporcionam o cuidado ao paciente. E ainda um pouquinho sobre as primeiras ambulâncias, né? Essa daqui, como eu falei, né? Sobre o século... Ainda do século XVIII, era desse modo, né? Os pacientes eram recolhidos dessa maneira. E atualmente, nos dias de hoje, né? Claro, evoluiu bastante. Na foto ao lado, a gente consegue observar como é dentro da ambulância e a gente consegue imaginar a complexidade que é fornecer o cuidado ao paciente dentro dessa ambulância, né? Há equipamentos ali, marca, muitas vezes acompanhantes que, né, obviamente, que acompanham aquele paciente, os próprios profissionais. E aí a gente já consegue ter uma ideia da magnitude que é falar sobre segurança do paciente, falar sobre segurança das equipes dentro desse contexto que é o atendimento pré-hospitalar móvel. Sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, a portaria do Ministério da Saúde, como eu falei, número 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente nos serviços de saúde, né, traz isso como algo obrigatório a ser discutido, a ser pensado e principalmente implementado nos serviços. E os eixos básicos, que é o estímulo à prática assistencial segura, ali já pensando na elaboração de protocolos básicos, né, que possam minimamente trazer uma segurança tanto para as equipes como para o próprio paciente. Traz o envolvimento do cidadão na sua segurança, então já fala sobre ali o empoderamento desses pacientes, desses acompanhantes, desses cidadãos na sua própria segurança. A inclusão do tema no ensino de graduação, cursos técnicos, pós-graduação, que antes não era falado, agora traz algo mais instituído, né,
digamos assim, para que isso seja levado para o ensino e aí os profissionais já adentrem os serviços sabendo o que é segurança do paciente, o que são práticas seguras, né? Pensando ali também nas metas internacionais de segurança do paciente. E sobre o incremento de pesquisa sobre o tema. Como eu falei, como é uma temática muito nova, principalmente no APH, a gente não consegue ter uma ampla gama assim, de pesquisas sobre isso. Então, a gente ainda é muito rasa o número de pesquisas voltado para isso, né? Então, a portaria também traz que é importante trabalhar em cima desses eixos para ser implementada uma segurança do paciente. A Organização Mundial de Saúde elaborou esse plano global para a segurança do paciente que vai de 2021 a 2030. Então, nesse plano, vão ter várias ações que a OMS vai estar discutindo, né, levando ideias e tudo, dados principalmente, para que os serviços de saúde já consigam se embasar e trazer essas discussões para dentro das suas instituições. E aqui eu trouxe um recorte desse plano e destaquei aqui, né, que o serviço de cuidados pré-hospitalar como um estabelecimento, lá ele fala, nessa página, nesse texto, fala dessa lista de estabelecimentos que contribuem, que podem, né, estar ali contribuindo e devem estar para a segurança do paciente. E aí a gente está aqui incluído como esse provedor de serviços de cuidados pré-hospitalares, né? Pensando na segurança do paciente dentro da ambulância, a gente consegue fazer meio que uma analogia como na segurança da aviação, né? Assim como a equipe da regulação, que está em contato com aquela equipe da intervenção, a equipe da ponta, que está ali no manejo do paciente, no manejo da ambulância, a gente consegue fazer uma comparação, digamos assim, com a aviação, né? Ao passo que tem ali as torres de comunicação, assim como a central de regulação, há também os pilotos, né? E a equipe ali que opera aquele avião. É importante a gente também pontuar que essa temática segurança do paciente, ela também foi embasada, ali, bebeu da fonte da segurança na aviação, que é nada mais do que a segurança que as empresas aprendem com as falhas, né? Então, ali, quando há uma queda de um avião, infelizmente, os erros que ocorrem na aviação, eles são fatídicos, né? Levam ali de fato, algo muito grave, né? Na maioria dos casos, se não todos, não há sobreviventes. Então, quando esses acidentes acontecem, as equipes responsáveis fazem uma análise de todo aquele evento, de todo aquele incidente, e eles procuram aprender com esses erros para que eles não voltem a acontecer. Do mesmo modo, a segurança do paciente bebeu dessa fonte e se embasou, né, para que ela pudesse ser o que é hoje. Mas seria a ambulância tão segura quanto a aviação? Será que a ambulância ela consegue ser tão segura quanto a aviação? A gente reflete um pouquinho sobre isso. Aí eu trago alguns acontecimentos de notícias aí que vêm ao caso, né? A gente, porventura, fica sabendo, muitas vezes as revistas, jornais, né, divulgam e, infelizmente, numa conotação muito mais em busca de punição ou algo inadmissível de acontecer. Óbvio que para a família é algo bem difícil, bem complicado, mas a gente, enquanto gestão, busca ver, né, o que, de fato, a temática segurança do paciente traz, que é olhar para esses erros como algo a ser aprendido para que ele não volte a acontecer. Né? Então, há casos, por exemplo, idosa é atingida por monitor cardíaco em ambulância e morre em Juiz de Fora. Teve esse caso da idosa que vai para um hospital, né, essa idosa de 91 anos, para fazer um exame, uma tomografia, e acaba caindo na porta do hospital, cai da maca, e
sofre alguns ferimentos ali graves, precisou ficar internada, infelizmente também vai a óbito. Então, são algumas situações que a gente consegue identificar através dessas matérias que ocorrem dentro do serviço de atendimento de urgência, né, móvel. Dentro do fluxo de acionamento do SAMU, eu trouxe para vocês terem uma ideia de como funciona, né? E o primeiro passo seria a solicitação, que o paciente mesmo, ou o acompanhante familiar, enfim, solicita o serviço. Há um atendimento por parte do SAMU, né, que são os TARMs, os telefonistas atendem, fazem ali uma triagem, encaminham para o médico regulador, que aqui ele vai fazer a definição do caso, se realmente é o caso do SAMU, qual a ambulância adequada que vai atender aquele paciente, a operação de frota, que vai analisar qual é a frota que está mais próxima, qual que está disponível para poder mandar esse carro, a resposta, que é a ambulância e a equipe que vai chegar no local do solicitante, e a segunda resposta, que é realizar a abordagem devida e encaminhamento ao hospital mais próximo. Pensando nisso, eu quis trazer o modelo de queijo suíço do James Ransom, né? Que ele fala que cada fatia dessa é um processo, né? E quando há falhas nesses processos, o erro passa por esses buraquinhos do queijo e acaba acontecendo um evento adverso, né? Ou seja, um erro atinge aquele paciente que, porventura, pode ou não causar dano. E aí eu quis fazer essa comparação, imaginando que cada etapa dessa do fluxo seja como se fosse uma fatia desse queijo, né? E aí, quando a gente não olha para esses buraquinhos, não olha para essas falhas, né, nesses processos, infelizmente o erro vem a acontecer. Aqui foi uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? É uma pesquisa descritiva observacional. O título da pesquisa é o incidente no contexto da assistência pré-hospitalar por ambulâncias, contribuição para a segurança do paciente. Então, essa pesquisa vai trazer algumas reflexões também. Foi num serviço de atendimento móvel de urgência localizado na Baixada Fluminense e foi feita, né, no período de julho de 2018 a fevereiro de 2019, totalizando 439 horas, mais ou menos, de observação nas ambulâncias, básicas e avançadas. Ou seja, havia um pesquisador que tinha utilizava-se de um checklist, né, que ele elaborou esse checklist através dos próprios documentos que há do Ministério da Saúde, que ele avaliou a dinâmica, o dia a dia do atendimento dessas ambulâncias. Incidentes de acordo com as metas internacionais de segurança do paciente. Então, aqui, nas observações que esse pesquisador fez, ele conseguiu distribuir essas situações conforme as metas de segurança do paciente. Então, em 794 situações, observações, houve ali uma necessidade de melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, o pesquisador observou que houve situações em que a falha de comunicação esteve presente. Higienização das mãos para evitar infecção, foram 383. Identificar corretamente o paciente, foram 237. Melhorar a comunicação na prescrição, uso e administração de medicamentos, foram 192. E 72 foi o risco de queda e lesão por pressão, que aqui, no caso da lesão por pressão, é importante a gente também frisar que muitas vezes a gente não consegue imaginar essa lesão por pressão dentro do APH, mas já há alguns estudos que falam sobre, por exemplo, roupa molhada do paciente que está ali sobre a prancha rígida, né? Os próprios equipamentos de segurança, como os headblocks, né? Os contensores ali do paciente, causam uma determinada fricção na pele e ali já pode fragilizar, né? Ou mesmo, de fato, causar uma lesão naquela pele do paciente. Aqui eu vou falar de maneira bem
bem rápida, até para não ficar tão cansativo para todo mundo, sobre identificação do paciente, né? Muitos não, todos que foram sem respostas, né, sem observações, não realizaram a identificação do paciente. Sobre comunicação efetiva relacionada ao preenchimento adequado da ficha, 235 foram os que não fizeram o preenchimento completo da ficha de atendimento daqueles pacientes. As informações das fichas, na maioria dos casos, não estavam legíveis, já comprometendo, né, a comunicação. A maioria conseguiu realizar a passagem de ocorrência no serviço de destino hospitalar, mas ainda 68 não conseguiram. Sobre a segurança dos medicamentos. Os medicamentos administrados foram prescritos antes ou depois da administração? A maioria, sim, foram prescritos antes ou após a administração. A preparação do medicamento, na sua maioria dos casos, não foi adequada. A quantidade de dose, se ela foi de acordo com a prescrição, a maioria afirma que sim, né? Foi de acordo com a prescrição. Sobre o armazenamento próprio para aquela medicação, a maioria possuía, né? Realizou esse armazenamento próprio, tinha esse espaço específico. Dos riscos de infecção, a maioria não realizou a higiene das mãos entre os procedimentos, que aí é algo, né, bastante importante, já frisa, já salta os olhos quando a gente vê que a maioria não realizou, né, essa higiene das mãos. Se realizou a troca de luvas a cada procedimento, a maioria também não realizou a troca de luvas entre os procedimentos. Se realizou o procedimento de punção venosa periférica de forma asséptica, a maioria também não realizou, né, durante as observações. 101 não realizou esse procedimento de forma asséptica. Realizou sondagem vesical de forma asséptica, também não foi realizado de forma asséptica. Sobre prevenção de quedas, utilizou equipamento de imobilização? A maioria, sim, utilizou. Imobilizadores tirantes de cabeça, cinto de segurança durante o atendimento, sim, os pacientes usaram, eles conseguiram utilizar nos pacientes. Se algum paciente tropeçou, escorregou, caiu ou teve perda de equilíbrio, na maioria das observações, não houve esse acontecimento. Verificou o contato entre a pele da vítima e os equipamentos utilizados. A maioria dos profissionais não fizeram essa checagem, não tiveram esse cuidado, digamos assim, de verificar como é que seria o contato da pele do paciente nos equipamentos que seriam utilizados. Houve acidente com o paciente, como arranhão, corte, perfuração ou penetração? A maioria não. A maioria das observações não houveram essas situações. E aí, demais incidentes num atendimento pré-hospitalar móvel que não foram contemplados nas metas, que essa pesquisa traz, coisas relacionadas à tomada de decisão, que aí impactou na assistência ao paciente, no tempo-resposta. As ambulâncias demoravam, por exemplo, a ficarem devidamente limpas para estarem prontas para outra ocorrência, e isso acabava também impactando no tempo-resposta. A não adesão de protocolos de atendimento, então muitos profissionais não aderiam aos protocolos que estavam postos para que determinados procedimentos fossem utilizados da maneira adequada. Limpeza e desinfecção interna nas ambulâncias, como eu falei, também foi esse ponto, né, que trouxe impacto também na questão da própria prevenção de infecção, né? E aqui a gente já pensa em como a segurança do paciente consegue ser complexa dentro do atendimento pré-hospitalar por diversos fatores, principalmente pela própria forma como ele se dá, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa pegar o que está posto, escrito, pensado no ambiente hospitalar e adaptar
para a nossa realidade, para que a gente consiga aí, fornecer a segurança das equipes, a segurança do paciente de forma mais adequada possível. E falar de segurança do paciente é também falar sobre a segurança das equipes, né? E aí não tem como uma coisa não se falar de algo sem falar do outro. Então, assim, é algo que está, de fato, muito de mãos dadas e é algo que a gente percebe que os próprios profissionais trazem isso para a gente também, né? Como que eu, profissional, vou garantir a segurança do paciente quando muitas vezes eu não tenho nem a minha própria segurança, né? Seja ela física, seja ela psicológica, né? E aí a gente está sempre nesse movimento de estar se readaptando e se repensando nessas situações. Convido o doutor Yuri a trazer para vocês mais um pouco sobre a segurança do paciente, né, e principalmente sobre a biossegurança, que é o assunto que ele vai tratar com a gente agora. Obrigada a todos pela atenção. Boa tarde. Oi, pessoal. Meu nome é Yuri, médico emergencista, como já apresentado. E falando para vocês sobre a biossegurança, né? É importante que a gente dê destaque, como já pegando o gancho da Jeren aqui, que a gente precisa lembrar que a segurança do paciente está voltada para o paciente, mas a gente precisa da segurança dos nossos profissionais também, né? Então, tem alguns pontos importantes a ser trabalhados, assim, didaticamente, eu separei aqui para vocês em 5 pontos, só para a gente puxar aqui para o gancho do pré-hospitalar e conseguir falar um pouco sobre eles. Começando pelo risco físico, destaquei aqui riscos bem pertinentes para o que a gente faz, né, no pré-hospitalar, que seria a nossa movimentação na ambulância. A gente acaba não lembrando disso, mas é um fator importantíssimo para a saúde do profissional. Então, aquele sacolejo lá da ambulância o dia todo, né, naquelas estradas que muitas vezes são longas, dependendo do tamanho do tempo de transporte e das condições da pista, elas podem ser piores e isso vai impactar diretamente na saúde da gente, né, dos interventores em geral e também, principalmente, do nosso condutor, que é quem está ali carregando a responsabilidade de levar não só a equipe, quanto o paciente, que precisa de cuidados, às vezes até com tempo, resposta dependente. E isso é uma situação estressante para ele, né? Então, a gente tem todos esses fatores só nesse ponto, no ponto físico. Então, a gente tem que lembrar disso. Por isso que as nossas jornadas de trabalho, elas não podem ser emendadas, né? Não faz sentido a gente fazer mais de 24 horas, 48 horas de plantão nessas condições. Mesmo que eu ache que eu esteja bem, existe todo o estresse físico, mental, emocional por trás de tudo isso. Então, a gente tem que lembrar que é um pouquinho diferente do intra-hospitalar, por essa questão aí do transporte e de toda essa física relacionada ao pré-hospitalar. Dentro inclusive temperatura também, que eu tinha destacado aqui, que é importante a gente falar, né? Imaginem numa cidade quente como a nossa aqui no Nordeste, a gente trabalhar numa ambulância, dentro dessa ambulância que é fechada, né? Num calor, numa temperatura alta. Isso é ruim tanto para nós como equipe, que a gente não vai conseguir dar o nosso melhor ali com o suor descendo, a gente não consegue nem pensar bem, como também pelo armazenamento das medicações que a gente tem ali. E a gente tem algumas medicações que elas precisam estar em temperaturas ideais, porque elas podem, inclusive, perder o efeito. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Por isso, nossas ambulâncias elas têm que estar em perfeito estado, tem que estar com o ar-condicionado ligado, né? Eu falo do ar-condicionado aqui para a gente, no Nordeste, é muito importante, né? Em algumas situações pode não ser tão importante assim, mas aqui é quase que essencial em alguns momentos. Falando sobre os riscos químicos, a gente atende ocorrências, inclusive de explosões. É importante a gente destacar, não são tão comuns, mas nós podemos e vamos ser acionados nesse tipo de ocorrência, então a gente precisa ter cuidados. E um deles é o EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual. Nós não temos e não faz sentido a gente ter para todos os tipos de acidente, né, porque a gente acaba tendo um número reduzido e esses equipamentos são de alto custo. Então, não quer dizer que a gente não vai atender. A gente vai atender, mas junto com o órgão que tem.
A exemplo, o nosso maior, que são os bombeiros, eles têm esses equipamentos, então, preferivelmente, em algumas situações, eles são os primeiros a chegar, ou pelo menos os primeiros a entrar na cena, porque eles têm esses equipamentos de proteção. Sem eles, a gente não pode se arriscar, porque nós não podemos, uma das nossas principais leis do pré-hospitalar é não podermos ser uma segunda vítima. É por isso que a gente fala sempre da segurança da cena. A cena tem que estar segura para a gente começar a atender. E essa segurança da cena está relacionada também com a nossa segurança, mais uma vez. Se eu não tenho equipamentos de proteção ideais para aquele tipo de atendimento, eu não posso me arriscar. Então, eu tenho que estar protegido tanto para evitar inalações de gases que podem ser tóxicos, e eu preciso ter esse tipo de equipamento para entrar ali na cena e começar a atender. Caso não, eu atenderia numa zona chamada de zona fria, né, onde eu não estaria exposto a esse tipo de risco. Mas a gente precisa falar que é um risco pertinente para o pré-hospitalar. De riscos biológicos, acho que um dos mais conhecidos, né, que são riscos principalmente de infecções, então por isso a gente andava naquela época do Covid com esses macacões assim, por cima do nosso macacão a gente ainda usava outro de plástico que piorava ainda mais as condições de atendimento nossa, né, o calor enorme e o estresse daquela situação, mas vez ou outra a gente vai precisar usar um equipamento a mais do que a gente já usa, que são os nossos macacões, as botas, máscara, luva, óculos de proteção individual. A gente tem outros EPIs relacionados a esse risco de infecção por, seja ele qual for, né? Vírus, bactéria, protozoário, o que for. A gente precisa sempre lembrar desse risco aí e, mais uma vez, não atender sem os EPIs. São itens obrigatórios, né? Riscos ergonômicos, e é um detalhe importantíssimo para o pré-hospitalar. Como a Diana mostrou para vocês, a gente tem uma disposição um pouco diferente do intra-hospitalar, né? A gente atende na cena, às vezes a gente tem que fazer alguma intervenção, começar o atendimento ali com o joelho no chão mesmo, no meio da rua, porque é um tempo dependente, então eu tenho que abordar ali e fazer o rápido, mas até para evitar a exposição do paciente, a gente acaba terminando o atendimento dentro da ambulância, né, que a gente chama de VTR ou viatura, e aqui são imagens de como é lá dentro, né, como a Diana já tinha mostrado, é um espaço bem reduzido, por isso que a equipe também ela não pode ser tão grande. A gente tem numa ambulância avançada, que é aquela UTI, né, conhecida UTI, a gente tem um condutor, um profissional enfermeiro e um profissional médico atuando juntos. A cadeira que fica atrás da cabeceira do paciente normalmente é tripulada pelo profissional médico, que faz intervenções, por exemplo, na via aérea do paciente ali, e isso é uma ergonomia um pouco delicada, porque em alguns momentos eu não vou conseguir fazer alguns tipos de posição para abordar a via aérea desse paciente, dependendo de como seja a restrição de movimento, tanto minha quanto do paciente, e aí isso é um risco, né? Imagina um transporte longo de 2, 3, 4 horas dentro de uma ambulância como essa, nesse posicionamento que a cadeira que a gente tem aí, ela nos restringe, né? Então, isso é um risco. Pode causar algum tipo de lesão também para os profissionais, a gente precisa ter esse cuidado, né, para não termos esse tipo de lesão. Isso serve também para os acompanhantes que ficam nesse banco na lateral. Todos eles são tripulados com pessoas com cinto de segurança, a gente tem cinto de segurança para todos, então é obrigatório que todos usem durante o transporte, e vez ou outra a gente tem que se levantar para fazer algum procedimento, e por isso o nosso condutor é acionado e é avisado de que aquela ambulância não pode estar em movimento, porque eu vou ter que tirar o cinto. Tem alguns momentos a gente vai ter que realmente estacionar a ambulância para fazer algum tipo de procedimento que exija que a gente se levante, para a gente evitar esse risco de causar um dano tanto para nós, quanto para o paciente, quanto para o acompanhante que está ali do lado. Então, é um risco bem pertinente do pré-hospitalar que pouco a gente lembra, né? A gente tem que destacar isso. Uma das coisas que eu posso falar aqui que vocês vão entender, a desfibrilação, por exemplo. A gente está atendendo uma parada cardiorrespiratória onde eu tenho que usar o cardioversor, o desfibrilador, para dar um choque no paciente e tentar tirá-lo daquele ritmo chocável. Eu não posso fazer isso com a ambulância em movimento, porque primeiro eu tenho que tirar o cinto para me levantar e fazer, e mesmo que eu consiga fazer isso com o cinto, é um risco para mim, é um risco para o paciente e um risco para os acompanhantes, porque eles podem tocar no paciente no momento desse choque. Então, é um cuidado a mais aí, tanto com a ergonomia quanto com o transporte e os procedimentos que eu estou fazendo.
Fechando a nossa discussão aqui no quinto item, seria esses acidentes, que eu já falei de um deles, né? Esse risco aí de tomar um choque desnecessário e que pode trazer, inclusive, uma condição mais grave para quem tomar esse choque. Mas a gente tem outros riscos também de acidentes, né? A gente usa alguns instrumentos que são realmente arriscados. A gente precisa de treinamento para utilizá-los. No pré-hospitalar, a gente tem esse que eu trouxe aí à esquerda da tela de vocês, que se chama BIG, que é uma sigla em inglês para o dispositivo de acesso intraósseo. É uma marca específica, essa que a gente tem aqui, sem conflito de interesse, mas a gente tinha que mostrar o risco que esse material, esse dispositivo tem se for utilizado por alguém que não teve o treinamento. E ele é uma agulha que é liberada com uma molinha, então é rápido, né? A introdução dela é rápida, inclusive é indolor por ser tão rápido assim. A ideia é colocar essa agulha no espaço, né, no osso de alguém para conseguir fazer alguma introdução de medicação. Mas é um risco. Então, por isso que a gente se atenta tanto ao treinamento das nossas equipes, para evitar esse risco para o nosso profissional, mas também para o nosso paciente, para que esse procedimento seja feito da melhor maneira possível. É por isso que a gente bate tanto na tecla. Entrou um profissional novo, ele tem que saber manusear todos os materiais, todos os dispositivos, os recursos que a gente tem. Um deles é isso, assim, o BIG ele é bem específico do pré-hospitalar, porque a gente normalmente não tem acesso a outros, como o acesso venoso profundo de acesso central, não faz sentido o pré-hospitalar ter. Às vezes ou outra a gente tem para tentar ajudar o intra-hospitalar, mas o BIG, especificamente, que foi isso que eu trouxe para vocês, é um dispositivo excelente, mas que traz esse risco de acidente perfuro-cortante. Por isso que tem essa figurinha do lado direito também. Eu trouxe esse acesso venoso, que é o comum, mas que até isso a gente tem que ter cuidado, porque ele não pode ser, por exemplo, tentado durante um transporte, onde a gente, naquela primeira figurinha que eu mostrei para vocês, né, a ambulância pode estar em movimento, de repente passar num buraco e o profissional está tentando pegar o acesso periférico se furar. Né? Então, isso já é outro risco de acidente perfuro-cortante, que é uma coisa gravíssima para a gente, né? E pode trazer malefícios para o paciente também. Então, acho que da nossa parte é isso que a gente queria explanar. Não sei se terão algumas dúvidas, algumas coisas que vocês queiram perguntar, mas estamos aqui disponíveis. Ok. Só parabenizar aí as excelentes palestras, tá? Do Dr. Yuri, da doutora Derlin. E eu queria ratificar que o pré-hospitalar ele é realmente diferente do ambiente hospitalar. Né? O pré-hospitalar ele nunca está seguro. A gente tem que pensar em segurança desde a hora que a gente recebe o chamado. A gente já tem que pensar como é que vai estar essa cena lá. Muitas vezes a gente se antecipa a segurança pedindo ajuda de outros órgãos, como o bombeiro, a polícia, enfim, a taxa de trânsito, né, a companhia de eletricidade, para garantir ou para minimizar o risco para a equipe e para o paciente também. Tá certo? Minimizar os riscos com equipamentos de proteção individual, que vocês mostraram aí, né? Com as técnicas seguras, isso é muito importante. Você vai fazer um procedimento invasivo, tem que parar a ambulância. Tá? Uma coisa que eu bato muito, eu trabalho há bastante tempo no pré-hospitalar, é a velocidade da ambulância. Tá? Há uma falsa ideia de que a velocidade é que vai salvar a vida do paciente. Não. Velocidade excessiva coloca em risco o paciente, coloca em risco a equipe. Tá? O que vai salvar o paciente são os procedimentos realizados com ele no local. Isso é que faz a diferença. E não a velocidade da ambulância. Né? A velocidade da ambulância muitas vezes faz atrapalhar e colocar em risco toda a equipe e o paciente. Tá? E hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança, é tanto que todos os SAMUs hoje estão implantando os núcleos de segurança de paciente, onde profissionais se preocupam desde a identificação correta desse paciente, preenchimento de ficha, lavagem das mãos, né? Prevenção de quedas,
tudo isso é discutido nesse núcleo de segurança do paciente para minimizar os efeitos adversos aí que podem ter esses procedimentos, tá certo? Então, queria parabenizar, vou só colocar aqui à disposição. O ano passado lançamos esse livro aqui, pré-hospitalar, Cenários e Desafios. É um livro, são um dos poucos livros disponível aí para o pré-hospitalar. A gente tem muito pouca literatura, né? E esse livro foi construído a várias mãos por quem faz pré-hospitalar. Cada capítulo dele, o revisor, foram profissionais do SAMU, profissionais do IJF, da universidade, pessoas que convivem com o pré-hospitalar cada dia. Tá? Então, gostaria de deixar aqui a recomendação da leitura desse livro para reforçar ainda mais esse tema aí tão importante que é segurança do paciente. E eu também vou agradecer bastante. Essa webconferência é de tocar o coração, né? Graças a Deus a gente já está discutindo isso, discutindo o cuidado com o cuidador, né? Esse olhar, que coisa boa, e também assim, todos olhando pelo paciente, até mesmo o próprio paciente sendo empoderado nos autocuidados, né? Os acompanhantes, né? Também atentos, né? Porque todos fazemos parte dessa grande equipe, né, gente, da saúde. Então, podemos estar em locais com responsabilidades e atribuições diferentes, mas todos queremos a mesma coisa, o objetivo é comum, né? Crescer em excelência e segurança e também bem utilizar, como o Dr. Pitt falou, ter as boas práticas, né? E, assim, bem utilizar os nossos recursos e equipamentos do SUS. Então, gente, eu agradeço. Eu vou deixar vocês terminando aqui para dar a mensagem final, mas já estou convidando aí os colegas de fora que estão vendo depois, com calma, que nesse bloco nós vamos ter, na quinta-feira, nós vamos ter o Tenente Coronel Albert, né, falando de segurança da cena e falando diretamente para a sociedade sobre que a cadeia de salvamento começa por eles, né? É lógico que ele vai falar numa linguagem para o profissional de saúde, para que ele possa replicar para dentro daquela comunidade ali, né, a abordagem comunitária de como é que ela pode utilizar e ser treinada no formato de brigadas, né, Dr. Kit e Dr. Dea, e Dr. Yuri e doutora Jerley, sobre como eles podem se organizar em formato de brigadas, né, independente do território, eles podem ser mais ou menos, né, vulneráveis, né, a algum tipo de acidentes e traumas. Então, eles também têm que estar treinados para, pelo menos, dar início, né, àquela cadeia de salvamento ali. Então, depois a gente continua com as do Dr. Kit, que ele está aí, então eu vou deixar ele fazer a própria propaganda, que eu acho que ele vai trazer uma equipe junto com ele, né, acredito, mas ele vai estar encabeçando aí os temas. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, meu profundo agradecimento, Deus abençoe, e eu fico quietinha aguardando aí o finalmente. E aí, quando o Dr. Kit for se despedir, aí ele faz a propaganda das duas aí finais dele. Pessoal, a gente vai dar seguimento a esse ciclo de palestras falando sobre a identificação e o primeiro atendimento numa RCP, tá? Numa RCP, que é talvez a pior situação que alguém pode se deparar. Mas se não tiver ninguém no local que inicie essas manobras, o SAMU, quando chega, muitas vezes não tem mais como reverter aquela situação grave. Então, é muito importante ter alguém na cena que inicie algum tipo de manobra, como compressão cardíaca, enfim, o que tiver disponível no local, né? O ideal seria que em locais que tem uma população maior tivesse um desfibrilador automático, né? Isso seria o nosso sonho, né? De vários locais ter esse equipamento que a gente vai falar nisso, né? E vamos falar também de como acionar o SAMU, tá certo? Educar a população do papel do SAMU. Isso é muito importante a gente usar, mas usar de maneira
adequada ao SAMU para que ele possa realmente fazer a função dele de atender às urgências. O SAMU não é, infelizmente, a gente sabe que tem algumas dificuldades sociais, econômicas, mas não é o SAMU que vai resolver esse ponto. O SAMU, o papel dele é resolver as emergências pré-hospitalares, né? Então, a gente realmente tem que focar nisso aí para que a gente não desvie a conduta, o atendimento do SAMU em detrimento de problemas sociais e econômicos. Tá? Então, a gente tem que focar na parte da emergência e do risco de morte, né? E, demais, é só agradecer, mais uma vez, parabenizar os palestrantes e dizer que a gente está à disposição aí para colaborar. Então, um bom dia a todos aí. Obrigada, bom dia. Tchau, obrigado, Tchau. pessoal. Tudo de bom.